Brodowski é uma pequena cidade na região da Alta Mogiana, em São Paulo. Aqui foi onde nasceu um dos maiores pintores brasileiros, Cândido Portinari. Ele morava nesta casa, que ainda guarda nos móveis e nos utensílios como era no início do século passado. Neste período teve contato desde pequeno com o meio rural, e esta foi a inspiração para as principais obras. É um registro, assim, a gente consegue verificar todas essas paisagens, todos esses elementos, dessas vivências dele relacionadas ao campo, à área rural, na própria obra dele. E o Portinari foi um artista que, embora ele tenha adotado o Rio de Janeiro, uma grande cidade, para desenvolver a carreira dele, ele sempre manteve e cultivou os laços com as origens, com a terra natal. O lugar virou museu. Um museu diferente que mostra muito mais que as obras dele. Traz todo o ambiente comum das pequenas cidades. Tem pés de café que remetem às origens do artista e um jardim com diversas plantas e flores que também influenciaram nas pinturas. Ela é uma casa que tem um entorno de jardins, jardins de passeio, aqueles jardins que as próprias pessoas da casa iam formando. Então ganhavam uma muda, plantava, outra pessoa ganhava uma muda. Então hoje o jardim ele tem assim uma parte importante ao contarmos a história dessa família que viveu aqui, todas essas lembranças que essa casa representa. O jardim hoje tem um papel super importante para mostrar um pouco como era viver naquele tempo, nessa casa, numa cidade muito pequena, né, de hábitos diferentes, né, em momentos de modos de viver que remetiam muito a essa questão. No meio de todo este verde se destacam as roseiras de diferentes cores e perfumes. Era só abrir a janela que lá estava a rosa vermelha. E elas estão por todo o quintal. Flores de Dona Domingas, a mãe de Portinari, que inspiraram versos. As roseiras estão em flor? Quanta rosa nas roseiras lá de casa! Todos vinham pedir rosas. Por mais que levassem, mais havia. As roseiras estiveram presentes desde o meu nascimento. Minha mãe cultivava-as. Ficava lisonjeada quando pediam. Havia outras flores. Sua preferida era a rosa. Além das roseiras enfeitarem a própria casa, a Dona Domingas doava rosas para as pessoas que vinham pedir. Então isso é uma coisa interessante das lembranças. Um outro aspecto, você conversando com as pessoas da família, uma irmã que ainda está viva, ela fala muito dessas lembranças de olhar pela janela e ver as roseiras em flor, inclusive uma rosa vermelha, que é a lembrança muito forte dela. Então as roseiras, elas adquiriram, por conta disso tudo, esse destaque, essa relevância, né? Então eram as flores que, se a gente tivesse que resumir o jardim, citar uma flor que representasse o jardim da família Portinari, seriam as roseiras. Passam pelo museu mais de 90 mil pessoas por ano. Visitantes que se encantam com muito mais que história e cultura. Conhecem como o meio ambiente e o meio rural fizeram parte da história de Cândido Portinari. Ter contato com assim, os móveis que eles usavam, né, e na própria casa que ele viveu é muito interessante. E junto com as obras dele, que são indiscutivelmente lindas, né? Diferente dos museus convencionais que a gente entra, a gente vê a inspiração que ele teve até, né? Porque ele pinta muito sobre onde ele nasceu, onde ele cresceu. Você vê ali, os pais vieram da Itália, ele foi reformando a casa, passo a passo. Então acho que é bacana você ter a experiência que ele teve meio que naquela época quando ele estava pintando, tendo as inspirações para fazer as pinturas. E para poder perpetuar este jardim e poder levar as belezas para os visitantes, o Museu Cândido de Portinari desenvolveu um projeto para multiplicar todas estas flores e plantas. O viveiro fica no fundo do museu. Lá é o seu Aparecido, mais conhecido como Bila, o responsável por recuperar as plantas e produzir as mudas. Estão disponíveis rosas do jardim do pintor, da mãe dele, além de outras que foram plantadas recentemente. É delicado, você chega, lá tem todos os tipos de roseira e para replantar, você tem que chegar a escolher o melhor galho para fazer a melhor muda. Então tem que ter todo esse cuidado, senão vai acabando, né? Aí acaba a história de Portinari, né? Certo? Então a gente tem que
ter todo esse cuidado aí. Quando a pessoa leva a roseira, ela também está contribuindo para que esse jardim continue assim bonito como ele está hoje, para que as gerações futuras também possam usufruir desse patrimônio, que afinal é de todos.